Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar e explicar um pouquinho melhor o que é a educação sistêmica que eu venho falando tanto nos últimos tempos, ou a pedagogia sistêmica, como é conhecida em outros países, tá? E antes de eu falar disso, eu vou explicar rapidamente quem foi que criou, né? O Bert Hellinger, que criou o pensamento sistêmico em si, a Marianne Frank foi a pedagoga que levou esse conteúdo e essa prática e desenvolveu isso dentro das escolas. Então, para quem nunca ouviu falar, a pedagogia sistêmica é um movimento que vem acontecendo nas escolas, na área da educação em vários países do mundo. No Brasil, vai iniciar agora em dezembro a primeira turma de pós-graduação Lato Sensu em Pedagogia Sistêmica no Brasil, em São Paulo. Mas esse movimento já vem acontecendo no Brasil desde o ano de 2002 ou talvez um pouco antes disso, tá? Então, o que acontece? O Bert Hellinger, que foi quem criou as constelações sistêmicas, quando ele tinha 12 anos de idade na escola, na sala de aula, na Alemanha de Hitler, a turma dele recebeu a visita de alguns soldados para informar aos alunos e informar a escola quais eram os autores naquela época que poderiam ser lidos e quais eram os autores proibidos. E aos 12 anos ele levantou a mão à sala para falar com aquele soldado que tinha um daqueles autores da lista que ele estava passando na sala que podia ler sim, que era legal. Essa atitude rendeu para o Bert Hellinger um carimbo na caderneta escolar que dizia inimigo do povo. E com essa atitude, aos 16 anos, graças a esse carimbo, aos 16 anos ele foi enviado para a guerra. Então foi aí que começa todo o movimento que vai chegar nas constelações sistêmicas, né? Quando ele foge dos campos nazistas, ele vai para a Inglaterra, ele vai estudar a teologia, ele se forma padre, ele vai para a África e ele fica com 16 anos sendo diretor de uma escola na África do Sul durante o regime do Apartheid. Então, lá nessa comunidade entre os Zulus, nessa região onde ele faz esse trabalho como diretor escolar, é que ele vai observando aquela comunidade, como é que eles sobreviviam a tamanha violência, como é que os negros conseguiam sobreviver aquilo ali, como é que os brancos sobreviviam aquilo tudo, e ele vai observando aquele povo, o que aquele povo fazia. Então, é a partir daí que depois de um tempo ele volta para a Europa para estudar a psicanálise, a psicologia, outras linhas de terapia, e chega no trabalho das constelações sistêmicas. Então, eu já falei muito sobre isso, tem vários vídeos na minha página falando um pouco sobre as constelações e quem tiver dúvidas pode me mandar que eu vou respondendo. Mas eu quero falar hoje em especial sobre a Marianne Frank. Então, depois que o Bert Hellinger fez tudo isso, passou por todo esse processo e desenvolveu a teoria dele, que são as 3 ordens do amor, que é o respeito, a hierarquia, o direito ao pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. A Marianne Frank era uma professora, ela dava aula na Alemanha e, como muitos professores, não só na Alemanha, em vários lugares do mundo, ela começou a se sentir cansada, deprimida no trabalho, desmotivada para trabalhar, sem saber como fazer. Então, para quem acha que na Alemanha não tem problemas graves como tem aqui no Brasil, só para eu contextualizar o que era a sala de aula dela, ela tinha em sala de aula crianças que eram refugiados da guerra, crianças que tinham perdido suas famílias em outros países e tinham sido acolhidos na Alemanha. Então, ela tinha crianças órfãos que muitos deles podem ter visto a família ser assassinada violentamente e foram obrigados na Alemanha, crianças que não falavam a língua dela, que não falavam a língua da maioria da turma. Então, ela enfrentava problemas graves, sim, assim como muitos dos que nós enfrentamos aqui no Brasil. E como muitos professores aqui, ela também se sentia estressada, desmotivada e começou a entrar num processo depressivo. E quando a Marianne Frank se viu nessa situação, ela começou a buscar ajuda para melhorar, para se tratar. E a partir daí ela era muito estudiosa e ela foi estudar vários tipos de terapia também. Ela não só se tratou, como se interessou de tal maneira por aquele assunto que tinha tirado ela dessa sensação de impotência, dessa desmotivação, que ela resolveu estudar sobre isso. Então ela se formou como terapeuta também e aos poucos ela decidiu experimentar e adaptar as ordens do amor, as leis sistêmicas que ela tinha conhecido ali na Alemanha com o Bert Hellinger,
e aplicar aquilo em sala de aula com aqueles alunos. Então, na medida que ela ia colocando num formato que cabia dentro da escola, ela ia trazendo a hierarquia, a importância da ligação com os familiares, com os antepassados, o respeito, o equilíbrio entre o dar e receber, na medida que ela ia adaptando e criando intervenções baseadas nesse pensamento sistêmico, que eram aplicáveis ali em sala de aula com aquele grupo, ela começou a se surpreender com o retorno que ela teve daqueles alunos. Então, às vezes, dificuldades, alunos que tinham muita dificuldade de aprendizagem começaram a demonstrar uma melhora significativa ali no contexto escolar, no que diz respeito à aprendizagem, alunos com dificuldade de comportamento, o próprio posicionamento dela diante da turma mudou, e aquilo foi acontecendo suavemente, mas de uma tal maneira que as colegas da escola começaram também a perguntar: mas Mariane, o que você fez com aquele aluno? Como é que você conseguiu tal resultado? Como é que essa turma está desse jeito? E na medida que ela foi aplicando, desenvolvendo e observando aquilo tudo, ela começou a passar isso para outras pessoas também. Então foi daí que surgiu o que hoje nós chamamos de pedagogia sistêmica. A Mariane Frank escreveu um livro que se chama Você é um de Nós, que são percepções e soluções sistêmicas aplicadas em sala de aula. E esse livro chegou no Brasil em 2002. Então existe um movimento grande, tanto na Espanha, no México, aqui também, em vários outros países, que já vem aplicando esse pensamento dentro das escolas e com resultados surpreendentes. Eu já vi alguns, eu mesma já pude acompanhar resultados aqui em Mateus Leme, em Joatuba, em Itaúna, de professoras que vêm aprendendo sobre isso comigo e com outras, em outros locais, com outros recursos também, e que tem aplicado em sala de aula e tem tido excelentes resultados no que diz respeito ao comportamento dos alunos, à autoridade do professor em sala de aula e no que diz respeito também à qualidade do ensino, à qualidade do aprendizado e na relação dos professores com os pais e dos alunos com os pais. Esse resgate da relação com a família, esse resgate do respeito que a nossa sociedade está pedindo, está gritando, está implorando para que isso aconteça. Então, se você é educador, se você é professor e quer conhecer, estou convidando aqui vocês para participar do workshop vivencial que eu vou fazer novamente em Mateus Leme, dia 19 de novembro. As informações estão todas aqui na página e eu vou contar toda essa história da pedagogia sistêmica, como ela surgiu, como é esse movimento, e vou passar intervenções para que os professores possam aplicar em sala de aula também e vivenciar esse movimento e observar eles próprios os efeitos disso na área da educação. Ok? Quem tiver dúvida pode me mandar e aos pouquinhos eu vou passando mais informações para vocês. Um beijo, até mais.